Olá, sejam bem-vindos ao nosso Farolcast. Tá bem feliz de começar esse projeto também, né? E vamos falar como que a gente fez isso, né? Sejam bem-vindos ao Farolcast, o seu podcast de educação financeira e investimentos. Hoje o tema quente é forte. Nós vamos falar tudo sobre COI. Então, se você já ouviu falar bem, se você já ouviu falar mal, se prepare, aperte o cinto que vamos explorar a pessoa que é especialista em COI. E como sempre, eu estou aqui com o meu sócio, Rafael Melo. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado. Ó, faz por favor aí, fala perto do microfone, cara. Tá falando lá longe. Ah, então tá bom. Eu estou aprendendo ainda a usar o microfone. É que o Rafael é cantor. Ele canta, ele toca, então ele tem uma experiência muito maior com isso. E quem vai nos ajudar, que é sócio da XP Investimentos desde 2018, a gente se conhece acho que desde essa época, ele é especialista em distribuição de estruturadas pelo canal direto e indireto, B2B. Ele já atuou em banco, em fundos. Quem está aqui é o Vitor Valim. Seja bem-vindo, Valim. Fala, pessoal. Muito honrado aqui pelo convite. Agradecer aí a oportunidade. Muito feliz aqui de estar com essa dupla que eu já conheço já há alguns anos. Acho que hoje o tema é quente, o tema é hot. Como vocês falaram, muito polêmico. Mas eu tenho certeza que a gente vai terminar essa conversa aqui e a gente vai mudar um pouquinho essa percepção. A gente gosta desses temas aí. Eu diria que o produto ele é melhor do que muita gente pensa e tão polêmico quanto. Né? Então, As perguntas estão fortes, Valim. Você se prepara aí. Vamos desmistificar que eu vim preparado aqui. E você que está nos assistindo, se você gosta, se você não gosta, se você tem COI na sua carteira ou tem um amigo que tem, compartilhe as nossas redes sociais, @Grupo Farol no Instagram, o nosso Farolcast, curta, compartilhe e vamos juntos nessa viagem. Vamos lá, Vitor. Para a gente mergulhar a fundo no tema COI, eu queria que você falasse um pouquinho como nasceu o COI, como que é essa estrutura, como que é o fundamento do COI. Boa, acho que é importante a gente de fato começar pelo começo aqui, tá? Isso aí. Acho que é pouco conhecido ainda, principalmente pelo mercado de varejo, pessoa física. O COI, no final do dia, ele é um produto mega recente aqui, tá? Só para você ter uma ideia, né, a fins de comparação, o business de Structured Notes, que é como a gente chama esse produto nos Estados Unidos, na Ásia e na Europa, existe desde a década de 90, né? E isso acho que conversa muito com o perfil de investimento dessa turma, né? Pensa que eles moram em países desenvolvidos, as taxas de juros que são praticadas lá são muito inferiores às que são praticadas aqui. Então acho que a grande conclusão é que o americano, o europeu, o asiático, ele dificilmente vive de renda fixa, né? Então lá fora você tem uma complexidade muito maior de produtos e a Structured Notes, que é a versão brasileira das notas estruturadas, o COI, já existem lá há muito tempo. No Brasil, essa história ela é um pouco mais recente, né? Esse mercado ele nasceu aqui no nosso país em 2015, foi a primeira regulação acerca da distribuição do produto. Em 2016, as emissões começaram a ser feitas, né? Então os programas de emissão de notas começaram a ser feitos, basicamente dominado pelos 4 maiores bancos, né? Então eu acho que tá aí um pouco a explicação dos estigmas que os produtos COI carregam hoje em dia. Acho que existe uma herança que vem disso. Eram produtos bancários e de lá para cá o mercado foi se desenvolvendo. Hoje a gente aqui no Brasil já conseguiu democratizar bastante esse investimento. A gente está falando de um estoque de mais de 60 bilhões de reais nesse mercado, exatamente, Brasil. E quando a gente compara isso com os Estados Unidos, a gente está falando de um mercado de $1 trilhão. Então, repara como a gente ainda está engatinhando aqui nesse tema. Repara que a turma lá já faz isso desde a década de 90. A gente começou a fazer isso aqui em 2016 e de lá para cá, de fato, esse produto ele mudou muito de cara, ele foi mudando muito de cara e a gente sabe muito bem que existem algumas conclusões que foram tiradas em relação ao produto que a gente está aqui justamente para desmistificar, para explicar que o COI ele não é um produto. O COI deixou de ser produto há muito tempo. O COI ele é um veículo que pode te dar acesso a qualquer classe de ativos, seja ela no mercado local, seja ela no mercado internacional. Inclusive, eu vi um dos últimos podcasts que vocês gravaram com o Marcelo Beria
também, nosso sócio, trabalha lá na XP, toca a parte de internacional. E naquela época, em 2016, 2017, quando esse mercado estava começando aqui no Brasil, a pauta era essa. O COI ele era a única maneira que o investidor brasileiro conseguia acessar o mercado internacional sem exposição cambial, com um ticket mínimo muito acessível, com valores... A conta global é recente, né? Exatamente. Agora, né? Então, poxa, a gente está falando de conta global em 2024. Em 2016, a gente estava basicamente trazendo ali uma exposição ao brasileiro para investir em bolsa americana, bolsa europeia, bolsa asiática, com capital protegido, sem exposição cambial. Então, ali foi a grande alavanca, né? E a gente aqui, como XP, a gente veio liderando esse movimento e a gente veio mostrando para o mercado que o COI é muito diferente do que pintam por aí. Acho que não cabe dizer que... Ninguém aqui falaria que... Acho que vocês são profissionais do mercado. Ninguém aqui falaria que fundos de investimento é ruim. Depende. Fundos de quê? Fundos de ações, fundos multimercados, fundos de commodities. Enfim, qual que é a volatilidade do fundo? Quanto tem de taxa? Então, o que define se um COI é bom ou se ele é ruim ou se ele é adequado ou não para aquele perfil de investimento é o que está dentro dele. Então é um pouco isso que a gente vai trazer aqui e a gente vai explicar um pouquinho como que essas transformações foram acontecendo. Vamos lá então, vamos lá. Então, Vitor e Rafael Melo, por que as pessoas, né? Já vamos começar agora para valer. Pergunta polêmica, já vamos começar? Por que as pessoas falam mal de COI? Você entra na rede social, você já deve ter visto isso muitas vezes, que você é um cara mais... Influencer adora falar mal de COI. Por que as pessoas falam tão mal de COI? Da onde que vem isso? Qual a sua opinião? Vamos lá. Minha opinião, e aqui tirando o crachá aqui de investidor profissional e falando um pouco como cliente, como investidor, né? Eu sou cliente, eu invisto meu dinheiro. Eu acho que se eu pudesse resumir... Eu estava com um assessor agora antes de entrar, com um assessor já maduro de vida, de idade, e ele tem COI na carteira. Ele fez COI há uns 2, 3 anos atrás e está super tranquilo com a estratégia que ele fez. Mas como o pessoal fala mal de COI... eu acho que, para resumir, né, assim, poxa, o que define remédio e veneno é a dose. Né? Então, acho que o primeiro ponto aqui é a gente entender qual que é o perfil de investimento desse cliente que está consumindo o COI. Né? Como é que a gente garante que o COI que esse cliente está investindo está adequado ao perfil de risco, ao perfil de liquidez. Uma coisa é a gente falar para uma senhora de 95 anos para comprar um COI de 10 anos. A gente vai achar que não faz o menor sentido. E, de fato, não faz o menor sentido. Né? Ali, provavelmente, nessa fase da vida, ela está buscando ativos mais líquidos, ativos, de fato, com menos riscos e etc. Né? Então, falando um pouquinho do porquê que o mercado atualmente ele pintou o COI como um patinho feio. Né? Então, acho que o primeiro ponto, por uma questão de herança. Tá? Como eu falei, o COI ele nasceu para o Brasil em 2015, em meados de 2016 o programa de emissão de Natus ele começou, era um business 100% controlado pelos 4 grandes bancos, eu não vou citar o nome deles aqui, mas todo mundo imagina quais devem ser. E, de fato, naquele período, as estruturas elas eram ainda pouco desenvolvidas, era um mercado incipiente, né? Eram estruturas que quase binárias, eu diria, né? Quase que para dar certo, o 0 ou 1, tudo né? deveria dar errado, né? Os astros deveriam se alinhar para, de fato, você ter uma rentabilidade ali adequada para aquele investimento. Né? De lá para cá, o mercado ele foi mudando. Para você ter uma ideia, naquele período de 2016, 2017, quase 100% dos COIs distribuídos no mercado eram COIs lastreados em mercado local, majoritariamente COI de Bolsa Brasileira e COI de juros, sempre com limitador de alta, sempre com algumas travas. Então, de fato, era um produto sem nenhuma liquidez, ou seja, o investidor, tentando traduzir um pouquinho aqui, quando eu digo sem liquidez, ele não tinha possibilidade de resgate antecipado, por exemplo. Né? Eram produtos muito longos em que o investidor aportava ali o seu recurso e ele tinha que esperar um período muito grande de tempo e muitas condições deveriam acontecer para aquele investimento dar certo. Então, ali a gente já viu até, inclusive, talvez um desalinhamento de interesse no momento da recomendação do investimento. Né? A gente via, de fato, pelo modelo de remuneração dos bancos e a gente entendia que muitas vezes o assessor estava fazendo ali uma alocação muito mais voltado para uma meta que ele tinha do que pelo perfil do investimento. E com o nosso business de assessoria de investimento, acho que a XP foi
prepulsora nisso, vocês hoje estão aqui e vocês são prova viva que esse modelo dá certo, vocês têm uma visão 360 do cliente, e de lá para cá o modelo ele ficou de fato mais adequado. Eu acho que os produtos eles foram se desenvolvendo. À época, como eu falei, só existiam COIs de juros e bolsa local. A XP ela fez a primeira emissão de COI ligada a fundos internacionais, fundos de gestores mega premiados e produtos que eram inacessíveis para o investidor brasileiro. Então, como que a gente se diferenciou dos nossos concorrentes naquela época, né? A gente falou, gente, vamos fazer algo que hoje eles não fazem. Como é que a gente ganha aqui o nosso market share num mundo onde essa turma não está jogando? E como é que a gente muda a percepção do cliente em relação ao produto? E foi aí que a gente notou que a principal pauta daquele momento era falar de investimento internacional. Então, não vamos mentir aqui, de 2017 a 2020, a gente falou muito de investimento internacional. A gente, Bolsa Americana, cara, ou de ações, né? A gente 3 democratizou empresas. isso de uma forma tremenda. E o COI, naquele momento, é engraçado, né? Poxa, na pandemia, todo mundo aqui lembra aquele momento mais sensível de pandemia, cara, Bolsa Americana caindo 20% do topo do teu preço inicial, Bolsa Brasileira caindo 30% do topo ao fundo. A gente viu momentos de volatilidade que, inclusive, muitos investidores perceberam que estavam correndo riscos adicionais mais do que deveriam. E o COI, naquele momento, foi o que salvou a carteira de todo mundo. Foi uma estrutura de capital protegido, foi uma estrutura que, inclusive, ao longo do tempo, fomos incrementando taxa fixa mínima garantida, IPCA no período. Hoje, a gente pode falar, na prática, existem produtos que o investidor brasileiro consegue acessar a Bolsa Americana com, 30% de taxa fixa e a alta ilimitada da Bolsa Americana. Ou seja, a gente consegue, inclusive, blindar cenários de queda, tá? Então, respondendo a tua pergunta, acho que o primeiro ponto, herança. Acho que a gente carrega uma herança que a gente, no tempo, vai precisar mudar. Eu acho que o investidor, quando ele fala de COI, ele está generalizando, e aqui a gente precisa separar o joio do trigo. A gente ainda tem a mesma imagem, né, dos produtos ruins. Acho que esse é um ponto de herança. Acho que existe uma mídia especializada que bate muito na tecla de que o COI é um produto caro, né? Poxa, mas COI é um produto caro, o investidor está pagando altas taxas, e isso na prática não é verdade, né? Pelo menos eu respondo pela instituição pela qual eu sou sócio, pela qual eu represento, e a gente segue uma pauta de transparência ali super alinhada com os reguladores, Anbima, CVM, ou seja, é muito claro em todos os materiais que são públicos isso para o cliente, em relação ao quanto de fato tem de custo embutido dentro daquela estrutura, né? O COI, ele é um produto que não tem taxa de administração, né? A partir do momento que você, investidor, compra um bond repack de 16% pré-fixado, produto de, 9 anos, que você vai ter todo ano 16% de taxa pré-fixada, dando um exemplo hipotético aqui, você não tem nesse período taxa de administração, você não tem come-cotas, você não tem nenhum tipo de taxa. Agora, o custo de estruturação e distribuição, ele existe. E ele está na média, na faixa ali, entre 1,3% e 1,6% ao ano. Mas isso já é líquido. O cliente, quando ele contrata um COI, todas essas taxas elas já foram pagas no momento da estruturação. Tanto Inicial. Quando ele inicial, aplica, né? exatamente. Então ele não vai perder esse 1,5, 1,3 nos 16 dele. Eu acho que é isso que o cliente e o investidor ele não entende, né? Quando a gente diz que existe um custo de estruturação, é no momento da concepção do produto, da construção dele. No momento em que o cliente contrata esse investimento, no tempo não existe custo nenhum. Diferente, inclusive, de algumas outras classes que hoje são mega populares e que, inclusive, eu como investidor tenho na minha carteira. Fundos de investimento, a maioria dos fundos, os bons gestores renomados, várias casas maravilhosas que fazem gestão de recursos, tanto de renda variável quanto multimercado, é super comum o gestor do fundo cobrar 2% de taxa de administração ao ano, e isso sai da rentabilidade do cliente. Então, o cara começa todo ano já com 2% para trás. Ele precisa superar isso e ele não sabe como vai fazer, né? Exatamente. Então, em COI existe esse paradigma de que COI é caro, de que COI possui altas taxas. Obviamente, ninguém trabalha de graça, existem taxas, mas todas elas são cobradas na precificação e na estruturação do ativo. Para apimentar um pouco mais, então, falando de taxa, uma coisa que é bem falado nas redes sociais é comissão. Que esse produto traz uma comissão para o assessor, que é a minha classe.
Mas a gente tem que expor todos os lados do COI. Claro. Né? Que traz uma boa comissão para a corretora e que por conta disso que é oferecido o COI. E aí você trouxe agora a comparação com o fundo de investimento. Que a gente recomenda, que é importante ter para o cliente, faz parte da carteira do cliente. Acho que todo cliente tem fundo. Algum fundo ele tem, ou D1, ou D30. Deveria ter. Quem não tem, deveria ter. E tem taxa de 1,5%, 2%. Né? E isso não penaliza o produto em si. Ele continua sendo um bom produto. Exatamente. Quando a gente compara com outros produtos, sendo do mercado financeiro, se você comprar um carro, um Honda lá de 150 mil reais, existe uma comissão. Mas se você comprar uma X6... talvez, sei lá, 800 mil, 1 milhão de reais é o valor, existe uma outra comissão. Se você comprar um apartamento de 500 mil, existe uma comissão. Comprar um apartamento de 3 milhões, então não é a comissão que denigre o produto. Né? Não é isso que vai mudar o produto. Né? Então, eu acho que isso não faz parte de ser um detrator do produto. O que vocês acham? Eu concordo, eu acho que no final do dia quem manda é a rentabilidade. Eu acho que se é um produto que está entregando rentabilidade para o cliente, para o investidor, se de fato o COI e qualquer outro produto está cumprindo o seu papel, que é entregar diversificação de carteira, gerenciamento de risco e rentabilidade. No final é isso que o investidor ele está procurando. O resto eu acho que é consequência, né? E sobre o ponto da remuneração, essa agenda é tão transparente hoje no mercado, até que a própria regulação evoluiu muito nesse sentido, a ANBIMA, a CVM, que hoje... Se puder falar um pouco também, como é que tá isso? É que hoje essas questões de remuneração, elas são basicamente pactuadas entre assessor e cliente, né? Hoje, o assessor ele pode alinhar um fee fixo, ou ele pode alinhar um comissionamento por produto. Então, pensa que o COI ele funciona como qualquer outro produto. Se você, investidor que está assistindo a gente, optou pelo fee fixo, você vai ter cashback, você não tem comissionamento dentro do produto. Agora, caso contrário, sim, você tem. São modelos completamente diferentes. Os dois existem, os dois podem ser contratados, os dois são transparentes da mesma forma. A diferença é que o fee fixo, o cliente sabe quanto ele está pagando ali mensalmente em relação a carteira que ele carrega com os assessores, e a estrutura comissionada, os custos estão sendo embutidos dentro do produto. No fim do dia, é sempre a opção do cliente por qual caminho ele quer seguir, ou fee fixo ou remuneração comissionada, e isso não impacta só o COI, né? Isso impacta qualquer outro produto, desde que isso seja combinado com o cliente. E você vai ter um ponto sobre rentabilidade, né? Que é talvez a terceira grande pauta, né, da mídia especializada, quando eles querem vender realmente o COI não entrega rentabilidade. Eu acho que a premissa inicial o COI ele é um veículo, gente, assim, o veículo que pode te dar acesso à Bolsa Brasileira. Se a Bolsa Brasileira for mal, o COI muito provavelmente vai acompanhar essa performance, com até benefícios. Quando você fala isso, é a mesma coisa que eu penso quando alguém fala assim pra mim, eu tenho previdência, é ruim, né? Como é que eu vou te falar se é ruim ou se é bom? Preciso ver qual é o fundo de previdência, qual é a taxa que você está pagando, quem é o gestor, se você está num bom momento ou mal de mercado. Então não é previdência per se que é boa ou ruim. Não, o COI segue exatamente a mesma linha. Plenamente. E é isso que eu estou querendo dizer quando eu digo que o COI ele precisa ser encarado como um veículo, turma. Se a gente entende que... Vamos dar um exemplo prático aqui. Ano passado, o ano da renda fixa, juros mais máximas, taxas maravilhosas em várias... Saudades, inclusive, né? O tal do 1% ao mês. Voltou, então, né? Você tinha ali crédito privado, títulos públicos. Em tese, o investidor ele não precisava correr risco. Quando você fala de COI, você tem COIs da classe de renda fixa, né? Em 2023, começaram a serem disponibilizadas na prateleira da XP, por exemplo, o tal do Bond Repack, que é o que eu falei, que é um business de bond, né? Basicamente, nesse produto, a gente entrega um título de renda fixa sintética na mão do cliente, com riscos de empresas super conhecidas. Vou dar um exemplo aqui: Petrobras, Vale, títulos de renda fixa que entregam IPCA mais 7, IPCA mais 6,5, taxa fixa pré-fixada de 16 pré ao ano. Então, no momento de juros altos, em que no mercado de renda fixa tradicional o investidor consegue um CDB que paga 12%, será que não é legal ter um COI que paga 16% pré ao ano? É ruim? Normalmente por empresas que já têm o capital aberto, são conhecidas e escrutinadas pelo mercado, claro. Né? O balanço é público, né? Então,
Marfrig, né? Tem vários outros exemplos. É isso, a gente nada mais, nada menos está dando acesso ao investidor brasileiro a acessar títulos de renda fixa emitidas em dólar, só que a gente consegue através do COI, justamente porque é um COI, né? A gente tem esse benefício de conseguir entregar isso para o cliente brasileiro sem exposição cambial, capital protegido, uma baita taxa fixa. Vou dar outro exemplo aqui, S&P 500, na alta histórica, né? Eu acho que o case de inteligência artificial vem sustentando a tese Bolsa Americana, né? Há quanto tempo a gente escuta? A Bolsa Americana vai cair, a Bolsa Americana vai cair. Pega o gráfico. E você pega o gráfico... Eu desde 2013. E a gente tem, majoritariamente, pelo menos na prateleira da XP, emissões gigantescas de COI de S&P que os nossos clientes estão ganhando toda essa alta, e se tivesse caído, você estava com capital protegido, você estava com uma taxa fixa. Então, entenda que aqui o COI, ele entrega performance, mas é óbvio que o que vai ser o guia desse negócio todo é a classe de ativo que você está exposto. Então, legal, Vitor. Mas é o seguinte, você falou de taxa de renda fixa, você falou de bolsa. Então eu fiquei confuso, eu sou um cliente que estou te ouvindo agora, eu quero que você me traga um pouco de clareza. Ele é renda fixa ou ele é renda variável? Eu vou dar aquela resposta bem sabonete. Ele é um produto híbrido. Hoje eu vou te dar um exemplo, né? O mercado ele se desenvolveu tanto que hoje já é possível você estruturar COIs lastreados em qualquer classe de ativo. Commodity, renda variável, e aí quando eu digo renda variável, ações, a gente pode estruturar COIs também, inflação, PCA. Claro, a gente pode fazer bastante coisa. Eu vou dar exemplos aqui para o investidor que está ouvindo a gente e ele ter uma noção, uma clareza maior sobre qual que é a diferença de um COI de renda variável para um COI de renda fixa, por exemplo. Tá? E aí, vocês entendendo isso, vocês conseguem ter esse senso crítico de na próxima vez que verem uma matéria, uma notícia falando de COI. O pessoal vai sair craque. Uma polêmica. Darem 2 passinhos para trás e falar, bom, calma, vamos entender de que é esse COI. É doce, é salgado, o que é, né? Para a gente entender. COI de renda variável. O COI como um todo, turma, ele é uma combinação de fatores, né? Ele tem uma estrutura de renda fixa e de derivativos. Dentro de todos os COIs a gente consegue combinar esses dois componentes. Quando a gente fala de renda variável, é super possível hoje você estruturar COIs de 3, 4, 5 anos. A gente consegue colocar uma exposição ali a qualquer bolsa, seja local, seja internacional, com capital protegido. Então, em tese, o investidor hoje ele tem a opção de comprar, por exemplo, uma participação em, Nasdaq, S&P 500, que é o principal índice de bolsa dos Estados Unidos, com capital protegido e ainda com uma taxa fixa garantida. Então, o que isso quer dizer no final do dia? Por causa do derivativo. Por causa do derivativo. Então, derivativo, a gente escuta muito falar que é super perigoso. Não. Mas nesse caso o derivativo está me protegendo e está me alavancando. Perfeito, exatamente. Mais ainda. Se não fosse o derivativo, você não conseguiria acessar esse tipo de estrutura. E aí, exemplo prático. Se você ia colocar o seu dinheiro hoje nesse tipo de investimento, em 5 anos, prazo hipotético aqui do nosso investimento, a Bolsa Americana sobe 30%, você vai ganhar 30%. Se a Bolsa Americana cair, despencar, vem um Covid-3, um Covid-4, um Covid-5, ali a Bolsa despencou, caiu 50%. Você tem o teu capital protegido de volta. Então, entenda que o COI, para esse tipo de exemplo que a gente acabou de dar, ele serve, por exemplo, para um cliente dar os primeiros passos dele em renda variável. Poxa, o cliente quer experimentar renda variável com risco controlado. Cara, o COI, sim, pode ser uma melhor opção para ele nesse momento. Tá? Tem algumas estruturas de COI que eu acho fantástico, que eu até deixei de ver um pouco, mas eu gosto do que a gente tem hoje. Hoje, por exemplo, a gente tem... Eu ganho tudo que a Bolsa Americana subir, sem limite. Mas se ela não subir, eu ganho, um 8% ao ano. Ou eu ganho um IPCA garantido. Que é a taxa fixa ou o custo de oportunidade. Que eu não deixei dinheiro na mesa. Eu não perdi dinheiro. Mas tinha uma outra também que você ganhava na queda. Era um bidirecional que a gente bidirecional. Chamava. Então, assim, se a bolsa despencasse Covid, no momento do seu vencimento, a bolsa estivesse caindo 50%, você ganhava 50%. Pra você era ganho de 50% também. Exato. E só no COI dá pra fazer isso. É isso. Então, entenda que o COI, ele serve muito bem para fazer essa composição de renda variável e, respondendo a tua pergunta, COI de renda fixa, né? De fato, COI de renda fixa é um business que não existia lá em 2016, 2017. Sim. A regulação evoluiu com o tempo. Né, a estrutura evoluiu com o tempo e a partir de janeiro de 2023 esse business ele passou a existir.
Então hoje... Pô, super recente. É super recente e disruptivo, tá? Assim, eu vou ser bem sincero, assim, você poder trazer renda fixa de empresas brasileiras, títulos de dívida que essas empresas emitem lá fora, aqui para o investidor local, com taxas agressivas. No mercado financeiro a gente chama de taxas com prêmio em relação às taxas de juros negociadas aqui dentro. É um golaço, né? É um golaço. Turma, não é novidade para ninguém, vocês trabalham com isso. Taxa de juros, estamos num ciclo de queda. É dado, né? A gente sabe que a farra do 1% ao mês... Amanhã tem mais, né? Amanhã tem Amanhã mais. é quarta-feira, tá, turma? Mas nem vamos arriscar falar qual vai ser a Selic aqui, Amanhã porque vai sair daqui um mês e meio. a hora que a gente falar já não é mais. Então escuta que talvez daqui a um mês esse produto vai estar melhor ainda, né? Porque o que eu tô querendo dizer é, tá dado, o juros tá caindo, a gente tá num momento de ciclo de queda, as taxas no mercado de renda fixa tradicional, obviamente, elas vão acompanhar essa queda. E o Bond Repack, por ser essa estrutura mais complexa em que a gente consegue pegar os títulos de dívida em dólar lá fora e trazer isso aqui pro Brasil via swap, empacotar dentro do COI e entregar isso pro cliente, a gente sempre vai ter prêmio. Então, no momento em que a gente está vendo um cenário de queda de juros, a gente consegue empacotar estruturas ligadas a esses bonds pagando taxas de 16% pré, CDI mais 3, taxas que o cliente está contratando para 5, 6, 7, 10 anos. A gente tem títulos de 10 anos que o cliente consegue se expor hoje através de um bond repack, tendo essas taxas super agressivas. E quais são os riscos? Os mesmos da renda fixa. Risco de crédito daquela empresa. No bond repack, você está comprando uma dívida, né? A Petrobras emitiu uma dívida lá fora, se a Petrobras quebrar, esse bonde vira pó. Né? Então, são riscos que existem, assim como no mundo de crédito privado, por exemplo. Do banco emissor, né, Vitor? No bond repack, você tem do banco emissor e do bonde, né? Do crédito. Então, sim, né? Respondendo a tua pergunta, o COI ele pode ser de renda variável, ele pode ser de renda fixa, e ele pode ser de fundos, né? A gente tem gestoras aqui que hoje já conseguem precificar valor de cota via derivativo, a gente consegue empacotar via COI também. E o S&P que você comentou, ele tinha uma taxa fixa? Tinha uma taxa fixa. Mais a alta do ativo. Mais alta do que ativo. Que era S&P, que é renda variável. Então ele fazia a junção das duas coisas. Perfeitamente. Isso aí. Então, como que a gente pode dizer que um investimento desse é ruim, gente? Poxa, o S&P nesse período disparou, o cliente que estava ali dentro não participou da variação cambial e tá ganhando dinheiro. Você está quase convencendo, mas... Não, a tua explanação é muito boa, de fato, né? Agora, o que pode acontecer se um COI der errado? O que é um COI dar errado? Num exemplo desse que você deu, da Bolsa Americana, taxa fixa, vamos falar dos riscos, né? Vamos falar dos riscos. Pensa que todo e qualquer COI tem um risco de crédito do banco emissor. Isso é dado, tá? Então, diferente de um CDB, se você compra um CDB, o CDB quebra, você tem o FGC que garante lá o teu investimento, né? O COI não. O COI você está linkado ao risco de crédito do banco emissor. Como a gente hoje na prateleira da XP só emite COIs do próprio Banco XP, então é risco Banco XP. Então a gente tem esse risco. Esse é o risco de crédito que todo e qualquer COI carrega consigo. Isso é inerente à renda variável, renda fixa, isso já existe. Agora, entrando mais um pouco no micro do tipo do investimento, imagine que a gente está vendendo um COI de S&P 500 de 5 anos, onde o investidor tem, vou dar um exemplo, 30% de taxa fixa na queda e na alta ele leva 1 para 1 a alta ali, vai participando da alta de todo esse período. O único risco ali que você tem é, de fato, o S&P, por questões de mercado, oscilações, cenário macro, uma guerra, uma pandemia, o S&P não performar bem, só que você tem o COI, então você tem o teu capital investido de volta. Então, você não vai perder dinheiro, você vai ter o quê? O custo de oportunidade. Por quê? Porque esse dinheiro poderia estar investido talvez em outra coisa. Posso mudar o exemplo? Pode, claro. S&P a gente falou, mas na XP a gente tem também alguns COIs que a gente segue fundos renomados, né? Sim. Como que é nesse caso? É exatamente da mesma forma. Vou te dar um exemplo, né? A gente tem gestoras que o nosso time de análise e de curadoria gosta. Então, tem fundos de mais de 30 bi de dólar de gestores super renomados lá fora, que a gente consegue empacotar isso via COI
E da mesma forma que a gente deu exemplo aqui em Bolsa Americana, isso pode acontecer no fundo. Vou dar um exemplo. Poxa, se você está há 5 anos nesse fundo e o gestor foi super bem, ele acertou nos movimentos, o time de gestão dele fez boas análises e o fundo andou, subiu 50%, o investidor vai ganhar 50%. Agora, se a gente tem algum problema naquela asset, ou a gente tem algum cenário de mercado mais desafiador e os fundos não performam bem, você tem de volta o teu capital investido e você tem ali ou a tua taxa fixa garantida. A gente cansou de fazer estruturas que dava IPCA mais a alta do fundo lá fora. Então, se o fundo... Zero risco, cara. Zero Esse risco. assessor que eu conversei hoje, Zero risco. daqui, da Farol, ele tem esse que é IPCA mais alta lá. Porque no pior cenário, você ele tem a tem tua o quê? inflação. Você tem o teu capital perdeu corrigido o poder no de tempo. compra. Perfeitamente. Ai, mas Vitor, tem o custo de oportunidade, esse dinheiro podia estar investido no CDB? Sim, poderia, mas de fato, pensa que se você tivesse aberto conta lá fora, comprado esse fundo lá fora e o fundo caísse 30%, você ia perder 30%. É que o IC também, Vitor, eu falo para o nosso cliente, às vezes, até de renda variável, né? Ele compra uma ação a R$20. A ação subiu a 23, 24. Então vamos vender o papel. Aí vendeu o papel. Aí ele continua olhando. Subiu para 25. Ele não tira da lista vendido, ali, né? É a não, famosa... vendeu. A gente chama isso de dor de cotovelo. Mas tem o inverso, né? Pô, ele comprou a 20, papel caiu, tá 18, você, vamos vender. Aí ele vendeu. Aí o papel pode subir ou não. Mas, enfim, aí, ou pode até cair mais. Se você pensar dessa forma, você é o eterno insatisfeito, porque você reclama quando cai, e se ganha, você reclama que poderia ter ganhado um pouco mais. Ou você comprou de mais, ou você comprou de menos. Não tem como acertar na mosca, né? Por isso que tem que ter uma estratégia de você diversificar. Perfeito. E ter uma carteira diversificada para você ter na média uma rentabilidade melhor, né? Gente, o IC não traz felicidade. Você falou uma palavra, né? Diversificação. Gente, é impossível. Em qualquer ano, se você for olhar historicamente, você nunca teve um ano em que todas as classes de ativo andaram positivamente. Não, tem coisas que são, inclusive, inversamente proporcionais. É quase impossível de falar. Quase impossível. Né? E como a gente fala que o COI, de fato, é um veículo, você vai ter produtos ligados a commodities, a índices, a bolsa, a renda fixa, a moeda. Você vai ter estruturas ali que, de fato, não vão performar bem. Agora... Pensa que o capital protegido aqui ele é um benefício, tá, turma? A gente fez um estudo recentemente, né? A gente não tá dizendo aqui que a gente acerta todas, que todos os COIs que a gente tá comercializando vão dar certo. A gente não tá prometendo rentabilidade, mas se o histórico ele me mostra alguma coisa, ele me mostra que dos COIs que dão errado, o que é dar errado? É o cliente no final do investimento ter ou o capital investido de volta, ou ele ter a taxa fixa de volta, né? Ele basicamente optou... Ou ganhar pouco. Ou seja, ele optou por um ativo que não performou no tempo. Então, esse COI que a gente está definindo o conceito aqui, que esse COI deu errado, 80% o COI economizou uma perda do cliente, tá? Porque se esse cliente estivesse exposto ao ativo diretamente, ele estaria perdendo dinheiro. É a mesma coisa de eu te falar assim, Cláudio, olha só, você vai investir o seu dinheiro em bolsa brasileira, no Ibov. E o Ibov em 3 anos cair 30%. Você vai perder 30%. Você vai... É duro. Você aplicou 100, você vai tirar 70. Usa o Rafael nesse exemplo, aí no próximo de ganho você vai usar. Então, 80% das estruturas que entregam capital protegido, elas economizaram perdas para os nossos clientes. Ou seja, pensa que, olhando o copo meio cheio, cara, o COI foi a melhor escolha naquela classe, entendeu? O investidor brasileiro tá acostumado a passar 3, 4, 5 anos perdendo na bolsa brasileira também. É duro mesmo. É duro. O brasileiro agora, não desiste nunca, né? Pensando nisso que você falou, nesse exemplo que você deu, você investisse... a bolsa caiu 30%, tivesse no papel, no Ibovespa tinha perdido 30%. Mas o COI tem o principal protegido. Então, para qual perfil de cliente eu posso pensar que é o COI? Uma vez que se eu tiver num COI Ibovespa, Bolsa Americana, ele é renda variável. Mas para quem que ele pode ser indicado? Porque ele tem capital protegido também. Perfeito. Eu acho que aqui a gente tem aspectos regulatórios, né? Então pensa que hoje o produto ele fica sob a gestão da Anbima e da CVM e existe hoje uma regulação que ela diz
que o COI ele é destinado para clientes moderados e agressivos. Então, em tese, a gente já exclui aqui do nosso pool de clientes endereçáveis, investidores endereçados, do cliente conservador. O que é aquele cliente conservador? É aquele cliente que quer liquidez, é aquele cliente que quer... Não pode ver o dinheiro oscilar para baixo. Exatamente. Ele, se ele precisar resgatar amanhã o dinheiro, ele pode resgatar sem ter nenhum tipo de perda, etc e tal. Esse é o cliente conservador. Esse cliente ele não é o cliente do COI. E por que isso? Porque a maioria dos COIs, eles são mais longos, né? É um investimento que, na média, ele é, de fato, para horizontes mais longos. Então, por isso, existe essa determinação de que, regulatoriamente, um investidor moderado e agressivo ele pode ter exposição ao produto. Agora, quando você olha o moderado, aí é chovendo molhado, né? Porque a gente está falando que o COI ele é híbrido, a gente está falando aqui que o COI ele pode dar acesso à bolsa, à renda fixa, a fundos, a commodities, a moeda. Aí eu acho que ele precisa ter um assessor da Farol para conversar com ele, entender a vida dele em 360 graus ali para falar, olha, eu acho que você precisa de uma exposição em bolsa americana, mas eu entendo que você talvez não tenha o estômago para correr o risco de fato da bolsa. Poxa, vamos comprar um COI de bolsa americana aqui, que no pior cenário você tem teu capital devolvido aqui. Poxa, você tem um cliente que tem mais grana, tem mais recurso, talvez até tenha a conta dele lá fora, tenha já um patrimônio dolarizado, e ele está vendo o juro caindo aqui no Brasil e ele fala assim, poxa, Rafa, eu preciso de alguns ativos de renda fixa aqui mais apimentados, eu quero mais rentabilidade. Aí ele vai ver lá uma taxa fixa na renda fixa tradicional de 10% ao ano, 9% ao ano, isso talvez não brilhe o olho dele. E aí você vai dizer o quê? Poxa, tem aqui um business de bonds que eu consigo te entregar 14, 13, 15, 16% que eu preciso na contrapartida é o tempo. É esse os pontos, né? Assim, nesse tripé você vai estar abrindo mão. A gente sempre volta nesse ponto, né? Porque investimento é você escolher 2 entre 3. É isso. Né? Não tem itens desse nosso tripé, né? Se existisse um COI que pagasse 17% pré-fixado ao ano, com liquidez, sem deságio na cabeça, sem... Sabe qual o nome disso? Vocês vão até dar risada. Que eu vou baixar um pouco o nível da... O nome de rentabilidade garantida com liquidez, alta rentabilidade é pirâmide. É pirâmide. Corre desse negócio aí que não é coisa boa. Realmente. Desse lado. Não dá pra acreditar mesmo. Aí é ruim. E aí a gente falou que... A gente bateu bastante na tecla que tem COI de bolsa. Pô, eu não invisto em bolsa, eu tenho preguiça de calcular os meus preços médios, eu não gosto de controlar o meu lucro e prejuízo, eu não sei declarar no imposto de renda, eu não sei pagar DARF, eu preciso me preocupar com alguma coisa nesse sentido? Não, assim, existe um benefício que a gente carrega aqui, que é essa questão tributária, né? Todo e qualquer COI, seja ele de renda variável, seja ele de renda fixa, seja ligado a algum fundo, pensa que ele é um pacotinho que ele já vem pronto, né? Ele não tem exposição cambial, você está operando em reais, então você não precisa ficar fazendo conta de câmbio, quanto que andou dólar, real, não. A gente está entregando rentabilidade de fato aqui em reais para o investidor brasileiro. E a tributação, ela segue exatamente a tabela regressiva de imposto de renda fixa. Então, para fins de tributação, você não vai ter que pagar DARF, isso tudo já vem 100% retido na fonte, né? Você vai fazer a tua declaração exatamente como se fosse um CDB, como se fosse qualquer outro ativo de renda fixa, tá? Então, se você comprar, vou dar um exemplo aqui para deixar a coisa mais palpável aqui para quem está assistindo a gente, se você compra um bonde de Petrobras que paga IPCA mais 7 e te paga juros semestrais, né? Toda é o caso de muita gente aí. Caso de muita gente. Toda a rentabilidade que for pingando na conta corrente dele ao longo do tempo, ela já vem com a tributação retida na fonte, seguindo sempre a tabela regressiva de imposto de renda fixa, tá? Então, isso é um ponto que, inclusive, joga a favor do produto. Eu acho que para clientes específicos realmente é um pouco chato, tem que andar, FIPA e tal, a contador aqui já é uma solução que a gente entende que ela está mais pronta. Que é a mesma tributação de renda fixa. Exatamente como igual. É para 3, 4, 5 anos, ou tá na menor isso alíquota, independente 15%. da classe, tá? Como a gente bateu muito na possibilidade de acessar várias classes locais, internacionais, a gente consegue tropicalizar o imposto de renda. O imposto de renda ele é 100% idêntico à renda fixa. Cada uma das classes tem uma tributação diferente, né? Se você vai comprar diretamente o produto, aí dá uma salada de frutas mesmo. Dá. No COI simplifica tudo, então. Exatamente.
Bom, eu trouxe aqui, Vitor, vou sacar uma folha aqui. Ixi, pegou a colinha dele. Que eu imprimi hoje da plataforma da empresa a qual você representa, um COI. Eu queria que o Rafael falasse desse COI. E que você... Posso falar o nome aqui? Porque não, o nome não, porque o nome, eu acho que quem estiver assistindo vai procurar o seu assessor para saber. Vai viesar. Você vai entrar lá no @Grupo Farol e você vai procurar um assessor para saber desse COI. Mas eu queria que o Rafael falasse das taxas desse COI. Se o COI, se o índice der uma rentabilidade negativa, ou se ele der uma rentabilidade positiva, ou se ele andar de lado tem uma taxa pré-fixada. Vamos ver se o Rafa tá treinado aí. Olha só, esse é um investimento. Eu peguei ao vivo aqui você e o Rafa, que eu nem falei pra ele que tinha esse... Eu não conhecia esse aqui, tá? Mas eu tô vendo a primeira vez. Esse é um investimento que ele te dá uma taxa fixa de 42% ao período. 5 anos. Período de 5 anos. Mais a alta ilimitada do índice ou do fundo que ele vai seguir. Perfeito. Certo? Não vamos falar aqui qual é o nome desse COI. Regulatoriamente estamos vedados, não podemos. Maravilha, maravilha. Posso falar pelo menos o tema aqui? Pode. Inteligência artificial? Tema de inteligência artificial que tá super quente. Super quente. Né? E aí é um bom tema mesmo. Porque, eu vejo as coisas subindo tanto, algumas coisas a gente começa a ficar com medo de entrar. Né? A Bolsa Americana eu tenho medo de entrar agora. Isso aqui é excelente. Uma forma de entrar com cinto de segurança talvez seja... Só abrir um parênteses. Eu sei que vocês são alto nível, né? Eu trago as coisas num nível mais leve, assim, mais popular, talvez. As pessoas têm medo, às vezes, e falam do COI. Não tenho nada contra. Eu tenho, mas... E as pessoas têm perfil conservador e entram em Bitcoin. Você já viu isso? Pois é. No Brasil isso é muito comum, né? A pessoa é conservadora, ela não entra no capital público, mas ela entra em Bitcoin. E pior, recentemente um cara saiu vendendo lá e caiu a 8 mil. Entra em Bitcoin por recomendação de uma plataforma bem esquisita, duvidosa, tendo uma rentabilidade indicada por um amigo. Bom, mas continua aqui. Vamos lá. Esse COI aqui, independente de se cair, o quanto cair, no final do período de 5 anos, o investidor vai estar ganhando ali 42%. Pior cenário. Pior cenário é ganhar 42% em 5 anos. E na alta, ele vai estar se expondo a um tema de inteligência artificial. Vamos deixar ali regulatoriamente... Podem ser muitas coisas, tá? Mas aqui, de fato, se eu pudesse resumir essa tese, ele é um multimercado com inteligência artificial. Então aqui não é só bolsa, você pode acessar várias classes do mundo inteiro e utilizando a inteligência artificial como fator de decisão nas alocações. É bem legal, é um índice feito em parceria com a IBM, que é uma mega empresa que todo mundo conhece, e está sendo lançado, tá ficando bem bacana e a gente está bem animado. Então, o resumo é: pior cenário, ganho 42%. Mas se o fundo cai? Ganho 42%. Não, se ele cair 20%. Ganho 42%. Se ele cair 30%. Independente de quanto ele cair 40%, você ganha 42%. Ganho 42%. É isso. E qualquer valor acima do que ele subir, acima de 0, é 42 mais o que ele subir. Se ele subir 10%, eu ganho 52. 52. Ah, Vitor, mas tem uma forma mais barata de acessar esse produto, esse índice, essa tese? Eu não gosto do COI, não quero COI. Não tem. Essa é a graça, essa é a magia do COI. A gente jamais faria uma estruturação de COI porque é complexo. Se você pudesse acessar isso de outra forma, mais barata, com mais rentabilidade, não faz o menor sentido. Fazer a mesma coisa de um jeito melhor, mais barato. Então, a única forma do investidor acessar, por exemplo, esse índice, essa tese, hoje é através da plataforma de COI. Então, existe um tempero ali que é a sofisticação, a exclusividade, e a gente tem um time que entende muito disso aqui, fazendo isso há muito tempo, tá? É isso aí. Fantástico. Gostou, né? Gostei. Peguei de espero que a conversa até aqui a gente esteja mudando um pouco a percepção aí da turma que está assistindo a gente e de vocês também. E a ideia é a gente trazer a informação como um todo, né? A gente falou de risco, falou de comissão, falou de repasse, falou de mercado, falou de investimento lá fora. É trazer como um todo para que o nosso ouvinte, a pessoa que acompanha a gente, realmente evolua na sua educação financeira, que é o tema propósito do nosso podcast. E tem alguma mudança que eu posso ter muito brusca no mercado
porque a gente está hoje falando de queda de juros, né? A gente passou um cenário de alta de juros. E aí, quando tem essa mudança de cenário, a plataforma, os produtos, eles são moldados para esse momento? Com certeza, eu acho que isso não só para COI, mas para qualquer outra classe. Eu acho que no tempo a gente precisa se moldar, a gente precisa ser flexível, a gente precisa encontrar as melhores oportunidades, né? Talvez, será que se ano passado a gente não tivesse as taxas de juros tão altas, será que a gente teria emplacado esse mercado de bond repack? Então, assim, foi uma sacada que a gente teve justamente para conseguir competir pelo bolso do cliente, né? Assim, poxa, pensa que o cliente ele está sendo acessado pelo banqueiro do concorrente, ele está sendo acessado por várias pessoas, estão mostrando oportunidades para ele ali, e a gente queria mostrar uma oportunidade de ele ter mais rentabilidade do que essas outras opções. Então, no tempo, a gente é flexível. Se a gente, por exemplo, voltar para um ano que a gente viu lá em 2020 de pandemia, o juros chegou a cair para 2,5. Ninguém comprava renda fixa naquele momento, né? Acho que a gente teve que, não só a gente, mas o cliente, ele teve que entender um pouco melhor o que é tomar risco para conseguir melhores rentabilidades. Foi muito desafiador, imagino que para vocês também, sim, na hora de recomendar a carteira, de fazer uma alocação, você olhar para a prateleira de produtos em tese sem risco, e não verem rentabilidade e terem que buscar isso através de outros produtos, né? E o investidor, ele está no mesmo lugar, né? Quando você tem juros em 2 dígitos, 1% ao mês, fica fácil, né, você tomar decisão, né? Agora, quando você passa a não ter mais, você acaba sendo forçado a ter que testar um pouco mais os seus limites de risco ali para capturar a rentabilidade. Então, olhando para o mercado, eu acho que a gente sempre vai estar presente em todas as classes, e essa é a magia do negócio, né? A gente sempre vai estar vendendo bonds com taxas superiores às taxas praticadas no mercado local. No mundo de renda variável, a gente sempre vai estar olhando temas que a gente acha que fazem sentido, como no passado a gente olhou o tema de tecnologia medicinal, a gente olhou o tema de cybersecurity, a gente olhou vários temas que no tempo se provaram vencedores, e agora, se a gente fosse falar de um tema super hot, seria inteligência artificial. Então, como é que o investidor brasileiro consegue ganhar dinheiro, se expor a esse tema, com capital protegido? O COI pode ser uma possibilidade. Se a gente começar a achar que o dólar vai perder valor no tempo e o real vai apreciar em relação ao dólar, como é que a gente consegue oferecer uma estrutura para esse cliente conseguir se aproveitar desse cenário? Então, o COI, a gente brinca que o COI ele é pau para toda a obra. Ele vai estar sempre aí, ele vai estar sempre compondo ali o pedacinho da carteira que a gente acha que é nosso, que é esse percentual da carteira mais de longo prazo, onde a gente acha realmente que tem valor, tá? Então, olhando para o mercado, a gente está bem animado com o que está por vir. Estamos muito felizes aí com o que a gente tem feito até aqui, e espero que os clientes também fiquem mega satisfeitos ali com a rentabilidade. Essa satisfação depende da sua resposta agora. Por quê? O nome COI significa Certificado de Operações Estruturadas. Já complicou, sofisticou, é muito chique para mim, e eu não tenho milhões aí aplicado para ter esse produto, Valim. E aí eu gostei, eu quero ter. Esse que o Rafa comentou de 42%, IA, uma coisa que tá em alta, que vai estar operando isso, então não tem ali nenhum lado emocional, é algo muito legal, mas e aí eu não tenho tamanho talvez para entrar nesse produto. Eu tenho um valor mínimo para entrar no produto, eu tenho que ser um private, eu tenho que ser um mega investidor qualificado. Investidor qualificado acima de R$1 milhão. Esse, inclusive, foi o que nos trouxe até aqui, né? Se você for perguntar para mim, Vitor, o que fez a indústria de COIs e se desenvolver no tempo, né? Foi justamente trazer para o investidor em geral aquilo que só o investidor qualificado conseguia acessar no passado, né? Então, tudo que a gente faz aqui é olhando, de fato, democratização. Como é que a gente faz esse produto chegar no maior número de pessoas possível? Então, ao contrário do que muitos pensam, apesar do nome mais complexo, dessa historinha do Structured Notes, né? Da gente trazer esse mercado lá de fora, a versão tropical desse negócio, que é o COI, né? Que é o Certificado de Operações Estruturadas, é muito acessível, é muito democrático. A gente está falando de tickets mínimos aqui de R$1.000, outros de R$5.000. Ou seja, a gente cabe realmente no bolso de bastante gente, tá? Então, essa tese de que é um produto
sofisticado demais para mim, ela acaba não sendo verdade quando a gente olha qual é o pool de clientes que a gente consegue acessar, dado esse mínimo. Vários tamanhos de cliente pode acessar, né? Porque a gente sempre recomenda, dentro de um planejamento financeiro, é o quê? Primeira reserva que você tem que fazer, primeiro sai das dívidas, né? Saiu. Primeira reserva é a sua reserva de oportunidade ou de emergência. Feito isso, aquela reserva para 2 anos, que é a viagem que você vai fazer, a festa do filho, aquelas despesas que acaba tendo 2, 4, 6 anos, e um percentual que você guarda para o futuro. Desse percentual para o seu futuro, para a sua aposentadoria, o COI pode ser uma opção, certo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem uma posição importante, relevante na carteira, né, de longo prazo. Aqui a gente gosta muito de fazer a tal da escadinha, né? Eu tenho ativos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos na carteira. Nenhum precisa ser gigante, né? Cada um vai ocupando um pedacinho ali. Então tem vários COIs que se encaixam nisso. Não, e tem uma coisa que é prazo e tem uma coisa que é duration, né? Sem querer complicar muito aqui, mas... Tem investimentos que são muito longos, mas pagam tanta taxa que quando você... E te antecipam isso, exatamente. né? Outro dia a gente estava vendo um COI esses dias que, não vou lembrar exatamente a taxa, mas era algo em torno de 15% pré-fixado ao ano para o cliente. Isso é coisa pra caramba. Era um produto de 10 anos, que quando a gente foi ver a duration, era 5 anos. Ou seja, em 5 anos, o cliente ele ia ter o capital dele já quase que devolvido só pela rentabilidade que ele ganhou em todo esse período. Então... às vezes faz sentido de fato você olhar para horizontes mais longos para conseguir capturar esses ganhos um pouco mais expressivos. Óbvio que respeitando sempre o perfil de cada cliente, tá? Assim, por clientes que realmente precisam de liquidez imediata, que precisam, enfim, que não conseguem passar por períodos mais voláteis, de fato o COI é para você, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Acho que aqui a gente precisa... Se você não pode travar, nem olha para o COI. Exatamente, eu acho que é esse o ponto. Apesar de existir liquidez no produto, né? A gente fala muito sobre horizontes longos, não é nem tanto pela possibilidade de resgatar ou não. Você pode resgatar um COI, não tem problema nenhum. É que quando a gente desenha um COI, a gente desenha pensando numa tese de investimento, a gente está mirando um retorno que a gente acha que só vai fazer sentido se você ficar o período inteiro. Mas se quiser resgatar antes, você pode. Tem a possibilidade. Tem, principalmente nesse mercado de bond repack, que é essa renda fixa sintética pela qual a gente falou aqui. Tem liquidez, a partir de 3 meses de carência o investidor consegue solicitar ali a sua cotação de saída. Ficando claro, né? Claro que a taxa contratada ela é para o vencimento, né? Todo aquele fluxo de pagamentos, de cupons semestrais, mensais. Ainda fixa também ou não? É contra... Exatamente. Você tá lá no vencimento. Você sai antes. Você está exposto aos riscos de mercado. O valor de você mercado pode ter ágil, papel, como você pode ter deságio. Isso tem que estar combinado. Então... Tem a liquidez a partir de 3 meses, mas vamos falar assim, em termos chulos. É recomendado eu contar com isso? Eu acho que... essa é uma pergunta importante, né? Eu vou dar um exemplo, né? Poxa, um exemplo prático aqui, tá? Em janeiro de 2023, a gente fez um COI ligado a uma empresa do setor de automóveis, tá? E era um produto de renda fixa sintética, né? A gente estava pagando, se não me engano, 20% de taxa fixa ao ano nesse produto. Absurdo. Era um produto de 10 anos, assim. Eu como investidor, eu carregaria isso os 10 anos, porque dificilmente a gente vai ver uma taxa como essa. Agora, de lá para cá, os juros caiu muito. O cliente precisou do dinheiro para uma oportunidade pessoal, comprar um carro, comprar uma casa, dar uma entrada em algum apartamento, um negócio irresistível que ele precisou fazer. E quando ele foi cotar esse bond repack a mercado, ele estava ganhando mais dinheiro do que a própria curva. Mais do que os 20. Ele teve ágio. Então, entenda que a gente está exposto às variações de mercado. Assim como no mercado de renda fixa, o bond repack ele é bem parecido. Ele está muito exposto às variações das taxas de juros, tanto locais quanto internacionais. Agora, os outros COIs, que é o de renda variável, o de commodities, o de fundos, a gente entende que são produtos de fato ali para você segurar até o vencimento, porque, como a gente está falando de derivativos, a precificação ela é
ela é bem complexa. Quanto mais perto você for chegando do vencimento, melhor fica a sua precificação. Então, quanto mais você queimar a tua largada, poxa, imagina você, Rafa, contratou um COI de Bolsa Americana de 10 anos. Pô, com 2 anos você quer sair. Poxa, a precificação desse derivativo fica muito prejudicada. Então, a gente entende que é mais para emergências e etc. Existe um risco grande de você ter... Existe um risco de você ter um deságio ali. Então, por isso que no limite, a gente não quer correr esse risco, vamos mirar aqui a alocação em COI para, de fato, um horizonte de investimento um pouco mais longo, tá? Legal. Eu gosto de falar nesses termos como uma quebra de contrato, né? Assim, se você tem uma quebra de contrato, os seus resultados podem ser drasticamente diferentes do que o esperado no início. Exato. Quando você fecha um aluguel de 30 meses e você quer sair com 6 meses, provavelmente você vai ter uma multa ali naquele contrato. Então, essa analogia é boa. Gostei. Ele tá afiado hoje. Ele tá. Ele é fera. Bom, o COI ele é um produto de investimento, isso tem que ficar muito claro, né? Ele é um produto de investimento, né? Agora, existem algumas vantagens de você ter esse investimento na sua carteira. Recentemente, a própria XP, ela utilizou o COI como uma ferramenta para subsidiar uma linha de crédito para os clientes, né? Então, existe um negócio que a gente chama de crédito com investimento colateralizado, que nada mais é do que um investidor. Ele tem a sua carteira de investimento, às vezes esse cliente ele não quer sacar o dinheiro para, enfim, sei lá, fazer um capex na PJ dele, sei lá, expandir a sua franquia, imagina que ele seja um dono de franquia. E existe um produto no mercado financeiro que é você utilizar a sua carteira de investimento como garantia para você tomar um crédito a uma taxa subsidiada. E o COI, no tempo, ele acabou sendo um veículo para você conseguir essas taxas subsidiadas. Então, a gente viu um movimento muito grande de tomada de crédito nesses últimos 2, 3 anos, ou seja, a gente viu muitos clientes utilizarem COIs com taxa fixa, com IPCA garantido, com taxas bem expressivas, como garantia para tomarem um crédito ali, na época, a taxas muito, muito competitivas. Na época, a gente chegou a fazer CDI mais 0, né? CDI mais 0,6. Não tem mais. Não tem mais, não saudades. O juros subiu, acho que existem preocupações ali em relação a qualidade de crédito mesmo, né, da sociedade, e isso reflete em preço, né? Quanto maior a imprevisibilidade, mais caro fica, né? Previsibilidade, ela custa caro. A gente costuma dizer que previsibilidade custa caro, então, na medida que a gente vê uns juros na casa de 2 dígitos, que é o que a gente estava vendo, a capacidade de pagamento desses clientes fica um pouco mais comprometida, né? Tanto é que esse movimento ele existe. O juro cai e a gente vê as pessoas querendo tomar mais crédito, porque as taxas ficam mais baratas, o juro sobe. Poxa, a gente vê a turma controlando um pouco mais esse ímpeto. Mas no tempo, o COI ele se mostrou um investimento que te dava acesso a linhas subsidiadas. Ainda existe essas campanhas. Acho que vale aqui os clientes que estão assistindo a gente, que realmente estão pensando em tomar algum tipo de crédito, conversem com seus assessores, entendam as possibilidades que a gente tem aqui na XP, que o COI pode ser uma excelente opção para quem está buscando taxas de crédito subsidiadas. Isso é legal. E parece complicado, né? Falar com crédito colateralizado e tal. Mas, na verdade, o brasileiro já conhece isso, né? Muitas pessoas já tiveram a oportunidade de ter lá uma previdência no banco que já carregava há muitos anos, que o banco ofereceu, olha, você quer trocar de carro, quer fazer um investimento no seu negócio, você pode usar a sua previdência como garantia para você baixar os seus juros. Você pode colocar o seu imóvel como garantia para baixar os juros. E nada mais é do que a mesma coisa, né? Usar a tua carteira de investimentos, usar um COI como garantia, que você já tem um período fixo, né? E tem um racional por trás, né? Assim, o COI ele é uma ferramenta de recurso de captação para o banco, né? A instituição financeira que emite um COI, ela está captando dinheiro. E esse dinheiro que ela está captando serve como subsídio para a gente diluir isso através da taxa. Então, por isso que essa conta fecha, né? Por isso que é possível você conseguir tomar crédito barato utilizando o COI como um colateral, como uma garantia, né? Colateral e garantia que é a mesma coisa, só dando uma traduzida aí para quem tá ouvindo a gente. É isso aí. Bom, a gente está partindo aqui para a nossa etapa final. Para finalizar,
que no Brasil o volume COI é 60 bi, 66 bilhões, para ser mais exato. 66 bilhões De reais. de reais. Nos Estados Unidos, $1 trilhão. $1 trilhão. E o que eu quero deixar para a gente é que com o COI você tem a flexibilidade de escolher o nível de risco que está disposto a assumir e como personalizar seu próprio investimento. Você decide quanto quer arriscar e quanto quer proteger. E a última frase, COI oferece estratégia inteligente para diversificar seus investimentos, combinando segurança de um título de renda fixa com potencial de rentabilidade de renda variável, capital protegido, taxa fixa. Bom, e o risco é do banco emissor, que nós falamos também aqui, por isso é bom falar com o seu assessor e ver quem que está emitindo esse papel. Obrigado por estarem com a gente, por assistir, compartilha, curta. Vitor, muito obrigado e participar desse sonho nosso, que era o Farolcast, desse compromisso de levar para as pessoas melhores oportunidades e um material de qualidade, né? Não é um material para buscar audiência simplesmente, queremos compartilhar, mas com qualidade, tá bom? Boa. Obrigado. Falando mal de COI. Manda, pode mandar. E manda pra gente qualquer mensagem no @grupo Farol Capital no Instagram. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!